galerinha minha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Então vamos para a correção de mais uma atividade, fechando aí Egito Antigo. Então nós temos uma imagem aqui, ó, do Rio Nilo e algumas atividades empregadas em torno dele, né? Então vamos olhar aqui. Como era a religião dos antigos egípcios? Vocês lembram como é que era? Será que... Vamos só voltar a alguns pontos. Quem que era o líder político do Egito Antigo? Era o faraó. O faraó, ele era o rei. Mas ele governava só como um rei? Não. Lá no Egito Antigo era uma teocracia. Teocracia. Mas, seu Lelê, o que é teocracia? Pois era um governo que juntava o poder do rei com a religiosidade. Então, o rei era venerado como um deus e, ao mesmo tempo, respeitado como rei, né? Olha só o que diz o nosso livrinho. A religião dos antigos egípcios era politeísta, ou seja, baseava-se na crença em vários deuses. Para os egípcios, os deuses eram seres poderosos que controlavam o dia e a noite, a chuva, a seca, a vida, a morte. Os egípcios imaginavam que essas divindades sentiam vontades semelhantes à dos seres humanos e, por isso, faziam-lhes oferendas de comidas e bebidas. Entre os deuses mais cultuados estavam Horus, deus do céu, Ísis, deusa da fertilidade, e Osíris, deus dos mortos. Muitos desses deuses tinham uma imagem que misturava figuras humanas às de animais. É muito comum, quando falamos sobre a religiosidade egípcia, muitos alunos fazendo associações, ligações com a Umbanda, com o Candomblé, a Quimbanda, popularmente essas religiões chamadas aqui por vocês, meus alunos, né, de Macumba. Então, porque já viram, né, em uma encruzilhada, numa esquina, uma oferenda. Quem nunca já viu um prato com farofa, com cachaça, enfim, com essas coisas todas, né, com velas, em esquinas? Eu já vi aos montes. Aqui perto de casa sempre tem alguma esquina assim. Será que tem alguma semelhança disso com a religião egípcia? Sim. Por quê? Porque vieram da África, né? O Egito ficava na África. Todas eram assim? Não, mas muitas eram assim, de oferendas aos deuses, né? Quando os escravos, os negros foram trazidos como escravos para cá, para o Brasil, lá da África, eles trouxeram seu conhecimento, a sua cultura, a sua religiosidade e construíram aqui a cultura, né, brasileira, né, de origem africana. Beleza? Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, isso faz parte da história. Mas, tio Lelê, então isso é macumba? Não confundam, estou falando das semelhanças, mas não confundam a religiosidade africana que veio para cá em 1530, né, com os egípcios antigos. Tem semelhanças, mas são bem diferentes, tá bom? Joinha? Vamos nós! Número 2. Por que os egípcios mumificavam as pessoas que morriam? Bem, eles acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam que, preservando o corpo, eles estariam imortalizando esse corpo, né, numa volta aí para a vida, né? Olha o que diz o nosso livrinho. Os egípcios mumificavam os corpos das pessoas mortas porque acreditavam que quando uma pessoa morria, sua alma deixava o corpo, mas depois retornava. Daí a necessidade de conservar os corpos dos mortos. Então eles tinham um livro, né, o Livro dos Mortos, que descrevia toda a importância dessa mumificação, da preservação do corpo. E os mais ricos
Todos eram mumificados, tá, gente? Quando eu estudei no meu 6º ano, há muitos anos atrás, numa terra distante, os professores de história falavam só dos faraós, das rainhas, dos sacerdotes, dos escribas, mas hoje nós sabemos que todos eram mumificados. Por quê? Porque quando o faraó voltava a viver, ele precisaria de outros trabalhadores, né? Outras pessoas de outras classes para servi-lo, né? Então todos deviam ser mumificados. Havia inclusive mumificação de animais. Pois é, cachorros, gatos. Aliás, na cultura egípcia, os gatos eram venerados como seres divinos. Vocês sabiam disso? Pois é, então foram encontrados animais mumificados também. E aí, junto com os corpos, eram enterrados os pertences das pessoas. Então você tinha lá uma ferramenta, essa ferramenta era enterrada contigo. Você tinha uma joia, essa joia era enterrada contigo. Vamos nós! Cite algumas atividades que os egípcios desenvolviam no rio Nilo e nas áreas próximas às suas margens. Então eles faziam mercados, produziam o rio, gente. O rio não servia só para beber a água ou para fazer plantação. O rio também era uma estrada, né? Chamada de hidrovia. Então, através do rio Nilo, vários produtos de mercadores de vários lugares distantes chegavam até o Egito, né? E saíam do Egito para esses lugares. O papiro era uma planta encontrada nas margens do rio, que era muito usada para fazer cordas, sandálias, redes, pequenas embarcações e também confeccionar um tipo de folha de papel. Por isso não é papel, papiro, né? A palavra papel vem da palavra papiro, que era uma planta, né? Ainda muito usada no Egito de hoje e outros países que têm essa planta, né? Vamos lá. A pesca também era uma atividade comum realizada por pescadores que utilizavam grandes redes para pescar e depois vendiam os peixes nos mercados. Bem, gente, vamos avançar. Nós temos um textinho na 4ª questão. E aí, vocês estão gostando? Estão entendendo tudo? A vantagem daqui é que vocês podem apertar o pause, né, para fazer um pipizinho, beber uma aguinha, ou pode dar um stop e voltar o vídeo, né? Que beleza, hein? Compartilhar com um coleguinha, assistir quantas vezes vocês quiserem. Isso é muito bom, né? Como diria um amigo meu, isso é muito bom. Vamos continuar, galerinha minha. 4ª questão, leia o texto. Os egípcios não viveram sozinhos no Oriente Próximo Antigo. Muitas culturas diferentes partilharam seu mundo. A Núbia ficava ao sul do Egito. A Mesopotâmia se estendia a nordeste, na Ásia. Os hititas, que viveram no noroeste, onde hoje é a Turquia. Todas essas culturas se comunicavam, comercializavam e às vezes lutavam com o Egito. Além dessas, outras culturas se destacavam no mundo egípcio. A Líbia fazia a fronteira com o deserto a oeste do Nilo. Aliás, a Líbia, gente, tem uma cultura muito bacana, muito interessante. Infelizmente, não temos tempo para estudar tantas culturas interessantes, complexas, né, importantes. Então, a Líbia dica do tio Lelê, no YouTube tem muitos vídeos falando sobre esses povos antigos, beleza? Vamos continuar. A Síria, Canaã ocupava o litoral entre o Egito e a Mesopotâmia. Ali viviam os israelitas, os filisteus, os fenícios, entre outros povos. Barcos cruzavam o Mediterrâneo, vindos das ilhas da Grécia, de Chipre e Creta. Culturas conhecidas sobretudo dos historiadores, Ebla, Mitanni, Susa, floresceram e desapareceram durante os 3.000 anos de história do Egito Antigo. Muito mais longe, as terras da Índia e da China originaram ricas civilizações. Povos viviam em outras partes da África, na Europa também. Desconhecidas dos egípcios, civilizações cresciam nas Américas e na Austrália. O Egito Antigo tem muito em comum com seus vizinhos mesopotâmios e outros povos vizinhos. Criava os mesmos animais como carneiros, bois, cabras,
forjavam os metais similares, sobretudo bronze, até que a tecnologia do ferro foi desenvolvida. E cultivavam vegetais semelhantes, entre os quais estavam o trigo, o emmer, a cevada, o pepino, a cebola. Mas o clima e os costumes diferiam, quer dizer, cada lugar tinha um clima diferente e uma cultura de alimentos diferente. Cada cultura teve sua própria história e deixou-nos um legado único. Gente, que texto bacana, porque mostra para vocês que nesse momento tem outras culturas, outros povos, outras civilizações acontecendo, né? Próximas do Egito, dentro do continente africano, lá na Ásia, aqui na América, na Europa. Então, nesse momento, outros povos estão se desenvolvendo. Esse é um grande problema quando vocês vão estudar determinada cultura, parece que só tem aquela cultura, naquele momento só tem o Egito Antigo. Não, nesse momento outros povos também. Cite alguns povos que tiveram contato com os egípcios. Alguns povos foram os núbios, os mesopotâmios, os hititas, os líbios, israelitas, filisteus, fenícios. A gente encontra muito desse conhecimento na Bíblia, né? Lá no Antigo Testamento, a Bíblia ela é uma fonte histórica muito interessante, muito rica, para quem quer conhecer a história, né? É bem bacana. Então vocês já vão ouvir falar muito nesses povos aí. Bem, de acordo com o texto, em que os lugares do mundo antigo cresciam civilizações desconhecidas dos egípcios. Segundo o texto, a Índia, a China, nas Américas, aqui os povos antigos, né? Na Austrália, cresciam civilizações desconhecidas dos egípcios porque eram afastados. Beleza? Bem, se, apesar de muitas diferenças culturais, egípcios e mesopotâmios tinham algumas práticas em comum. Cite algumas delas. Então, eles criavam animais, né? Como carneiros, bois, cabritos, forjavam materiais, metais similares, bronze, até o ferro, né? Até chegar ao ferro. Mas até então, bronze era o metal preferido para fazer armas, ferramentas. E vamos lá. Cultivavam vegetais semelhantes ao trigo, emmer, a cevada, o pepino, a cebola. Quem gosta de cebola, levanta o dedo. Eu gosto de cebola. Olha o bafo. Não, galerinha minha, vamos lá. Vamos voltar a falar sério. Leia o texto. Ó, muito bacana também. Você pode conhecer um pouco mais sobre o Egito aqui no Brasil também. É só fazer uma visita ao Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Infelizmente, galerinha, esse museu foi muito destruído recentemente com fogo, né? Quem viu aí? Foi ano passado, né? 2018, então, pegou fogo, muitas coisas foram destruídas, algumas foram preservadas, infelizmente, né? Bem, lá nesse museu tem uma coleção que conta com mais de 700 peças, incluindo sarcófagos, amuletos, máscaras, múmias, e foi adquirida pelo imperador Dom Pedro I em 1826. Aliás, Dom Pedro I, nós vamos estudar sobre isso lá na frente, né? Lá pra frente. Ele era um grande estudioso, gostava muito, ele era admirador da cultura egípcia antiga. E ele adquiriu esse material aí, trouxe para o Brasil e faz parte de um acervo histórico mundial, né? Outra raridade da coleção do Museu Nacional da Quinta é o único sarcófago existente na América Latina que ainda não foi aberto. Pois é, esse sarcófago foi oferecido ao imperador do Brasil, Dom Pedro II, pelo governante egípcio Ismail, quando o imperador viajou pelo Egito em 1876. Então, Dom Pedro II também era um grande admirador do Egito, da história do Egito Antigo. Ainda há muita coisa para se ver: múmias de crianças, de gatos, crocodilos, lápis de rochas que registram grandes feitos de certos administradores, ou escritas com pedidos e preces que ficavam dentro da tumba, amuletos, colares, estatuetas e vasos, tanto de cosméticos como outros especiais destinados a conter os órgãos internos dos corpos mumificados.
eles colocavam, gente, sobre mumificação, também é um assunto que eu tinha que preparar umas 3 aulas falando sobre isso aí, né? Eles pegavam, tiravam todas as vísceras, os órgãos internos, colocavam dentro de uma vasilha com um composto, uma substância, tipo um formol de hoje em dia, né, com a ideia do formol, para preservar. E inseriam esse composto dentro do corpo da múmia. Depois vinham com uma faixa, um gaze, com também produtos para preservar o corpo. Alguns corpos estão plenamente preservados, incrivelmente preservados, milhares de anos. Vamos lá. Letra A. Por meio da análise dos objetos do acervo Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, podemos descobrir várias informações sobre os antigos egípcios. Cite alguns desses objetos e as informações que podem ser descobertas por meio de sua análise. Galerinha minha, tá muito claro, né? O texto vem falando. É só ler lá, né? Alguns peças são múmia do sacerdote Hari, sarcófago fechado, múmias de crianças, gatos, crocodilos, amuletos, colares, estatuetas, tá lá. Molezinha, molezinha, só ler e copiar. Bem, letra B. Qual a importância de um acervo sobre o Antigo Egito está disponível no Brasil? Gostei dessa pergunta. Pergunta mais inteligente. Estimular os brasileiros a conhecer essa cultura, né? Aliás, cultura é algo que a gente precisa ampliar nosso conhecimento, né? Não só estudar sobre a cultura do campista, do brasileiro, né? A história do Brasil, mas também a história mundial. A gente aprende muitas coisas com as culturas diversas, né? Para isso serve o estudo da história, não é isso mesmo? Bem, aqui nós temos para ler e compreender os trabalhadores das grandes pirâmides. Pausa para uma aguinha. Vamos lá. A forte crença na vida após a morte levou alguns faraós do Egito Antigo a ordenar a construção de gigantescas pirâmides para lhes servir de túmulo e abrigar suas riquezas e pertences. Bem, eu vou avançar então aqui. Vocês vão ler em casa aí, vou dar uma pausa para vocês lerem. Eu vou avançar, vou diretamente para a pergunta. Vamos lá. Eu vou estender o tempo aqui. Bem, aqui nós temos uma ilustração, né, que representa os operários egípcios trabalhando na construção de uma grande pirâmide. Letra A. Quais descobertas arqueológicas levaram Zahi Hawass a acreditar que os trabalhadores das grandes pirâmides não eram escravos? Então está na compreensão do texto. Vamos lá para o texto. Os escravos não receberiam esse tipo de tratamento. Hawass acredita que trabalharam nas obras cerca de 20 a 30 mil egípcios. Tá falando aqui dos cuidados médicos, Foi descoberto um cemitério, um estudo dos ossos encontrados nos túmulos, recebiam boa alimentação e contavam com cuidados médicos. Então, segundo a visão desse arqueólogo, né, eles possivelmente não eram escravos. Bem, eu tenho uma visão um pouco diferente, tá? Embora aqui vamos caminhar aqui para o texto. Vamos lá. Então, qual a resposta? Que eles recebiam tratamentos especiais com boa alimentação, cuidados médicos, né? Gente, há múmias encontradas com tratamento de cárie. Dá para vocês? Vamos lá. Letra B, só uma curiosidade. Letra B. De acordo com o egiptólogo Zahi Hawass, o que motivava os trabalhadores das pirâmides a realizar essas obras gigantescas? Vamos lá, o que motivava esses carinhas a trabalhar? Bem, estavam construindo, tá aqui a resposta no texto, estavam construindo sua própria identidade, baseada em uma forte religiosidade e na crença na vida após a morte. Bem, eu vou lançar aqui, para terminar nossa aula, eu vou lançar um desafio para vocês, tá bom?
Então eu gostaria que vocês fizessem um texto e nós resolveremos aí tirando as dúvidas no nosso plantão. Vocês vão elaborar um texto respondendo por que hoje no século 21, em 2020, estudamos a história do Egito Antigo. Qual a importância de se estudar a história do Egito Antigo? Beleza, galerinha minha? Então, ó, um beijinho nas crianças e até mais!